Deixe-me contar sobre algo que ninguém te avisa quando você desperta. Não é aquela luz dourada envolvendo tudo, nem aquele êxtase perpétuo que prometem nos livros. É mais parecido com acordar de uma cirurgia cósmica sem anestesia, com os pontos ainda frescos, tentando explicar para o médico que você não é mais quem era quando entrou na sala. Existe um colapso que acontece logo depois da revelação, uma ressaca espiritual onde você cambaleia entre mundos como alguém que bebeu do infinito e agora precisa pagar impostos na segunda-feira. Você sente a verdade pulsando em cada célula, mas suas mãos ainda tremem ao assinar um documento qualquer, porque parte de você sabe que a assinatura não pertence a ninguém real. O despertar não te poupa da conta de luz atrasada. Nos primeiros dias, você existe em camadas sobrepostas de realidade. Está sentado na mesa do café da manhã, escolhendo entre torrada e cereal. Mas, simultaneamente, testemunha o vazio luminoso que contém tanto a torrada quanto aquele que escolhe, e também a ilusão de que há alguém escolhendo. As pessoas ao redor continuam suas conversas sobre o trânsito e o clima, e você precisa responder com sons que façam sentido naquele contexto, enquanto internamente observa como a linguagem é apenas consciência fingindo estar fragmentada, conversando consigo mesma através de bocas diferentes. Você desenvolve essa habilidade estranha de habitar dois universos ao mesmo tempo, como um ator que conhece o roteiro, mas ainda precisa representar a peça com convicção. A conta bancária ainda importa, embora você tenha visto que números são apenas símbolos dançando no vazio. O alarme do celular ainda te acorda, mesmo sabendo que não há ninguém para acordar. Então chega aquela liberdade absoluta que te paralisa completamente. Perceber que nunca houve amarras reais é como descobrir que você sempre teve as chaves da prisão, mas agora não sabe para onde ir. Você está na padaria tentando escolher um pão e de repente entende visceralmente que tanto faz, que todas as escolhas são igualmente arbitrárias, que o universo não se importa se você come integral ou francês, e essa percepção te congela ali, segurando a cesta, enquanto a fila cresce atrás de você. As pessoas que despertam falam sobre liberdade, mas esquecem de mencionar o terror que vem embalado junto. É uma vertigem existencial onde até respirar parece uma decisão que você poderia simplesmente não tomar. Você vê que sempre foi livre, mas essa liberdade não vem com um manual de instruções. Não há mais o conforto de culpar as circunstâncias, os pais, o destino. Há apenas esse vazio vibrante de possibilidades infinitas, e você precisa escolher levantar da cama, escovar os dentes, continuar o jogo humano sem nenhuma razão última para fazer qualquer coisa. Essa liberdade não é aquela liberdade celebrada nos filmes, onde o herói se liberta das correntes e corre pelo campo. É mais parecida com flutuar no espaço sideral sem gravidade, sem cima ou baixo, sem referências. Cada movimento precisa ser auto-iniciado. Nada te puxa, nada te empurra. E isso é aterrorizante porque durante toda a vida você acreditou que as coisas aconteciam a você, que o mundo te empurrava em direções. Agora vê que foi sempre você escolhendo, mesmo quando acreditava não ter escolha. E essa percepção devolve uma responsabilidade tão vasta que é mais fácil voltar a dormir, fingir que as correntes ainda existem. Muitos fazem isso. Escolhem a prisão familiar ao invés da liberdade desconhecida. Tenta compartilhar com alguém próximo. Abre a boca para descrever o indescritível e as palavras saem tortas, inadequadas, como tentar explicar vermelho para quem nasceu cego. Seus amigos te olham com aquela mistura de preocupação e constrangimento. Você está bem? Tem dormido direito? E você quer gritar que está mais acordado do que jamais esteve, mas sabe que isso só confirmaria as suspeitas deles. A solidão que surge não é por falta de pessoas, mas por habitar uma frequência de existência que não tem tradução direta. Você busca metáforas, analogias, tenta construir pontes de palavras entre sua experiência e o mundo conceitual deles,
mas cada tentativa parece reduzir o infinito a uma piada mal contada. Então aprende a sorrir e dizer que está tudo bem, que foi só um momento estranho, e guarda o segredo como quem esconde um sol dentro do peito. A comunicação revela seu limite fundamental. Ela funciona apenas dentro do sonho compartilhado, e você acabou de sair dele. Mas então algo muda na cozinha numa tarde qualquer. Você está lavando a louça, movimento mecânico que fez 1000 vezes, e de repente vê. Não pensa sobre ver, simplesmente vê. A água escorrendo é o cosmos se experimentando como fluxo. Suas mãos são ferramentas que a existência criou para tocar a si mesma. O prato é matéria condensada brincando de ser sólido. Não há mais você lavando louça. Há apenas o lavar acontecendo. Uma dança cósmica disfarçada de tarefa doméstica. O milagre estava sempre ali, camuflado de rotina. Você percebe que não existe nada mundano quando se olha com olhos que viram através do véu. Aquela rachadura no azulejo da pia é perfeita em sua imperfeição, testemunha silenciosa de 1000 cafés da manhã. E de repente, te comove até as lágrimas. O mundo não mudou. Você apenas parou de acreditar que era separado dele. Cada gesto trivial se revela como o universo fazendo amor consigo mesmo em câmera lenta. A esponja amarela na sua mão deixa de ser apenas objeto utilitário para se tornar evidência de que átomos conseguiram se organizar em algo macio que limpa. E essa organização é milagrosa demais para ser chamada de comum. Você vê como até o sabão fazendo espuma é química dançando, moléculas se abraçando e se soltando em coreografia molecular. Nada mais é tido como garantido, porque tudo deixou de ser óbvio. A própria existência de coisas, o fato de haver algo ao invés de nada, isso que antes você ignorava completamente, agora brilha com um absurdo inexplicável. Por que existe pia? Por que existem suas mãos? Por que existe existir? E essas perguntas não te atormentam, elas te encantam. Você lava a louça sorrindo sozinho, como alguém que descobriu piada secreta do cosmos, escondida dentro das tarefas domésticas. Os místicos antigos falavam sobre encontrar Deus nos lugares simples, e agora você entende porque sempre foi nos lugares simples que a divindade se escondia à vista de todos. Aí, lá pela segunda semana, acontece algo sutil e perigoso. O ego retorna usando máscara espiritual. Você começa a se identificar como aquele que despertou, criando uma nova prisão feita de luz. Nas conversas, sente uma superioridade velada, eu sei algo que vocês não sabem, mesmo sem verbalizar. Percebe-se corrigindo mentalmente as pessoas, julgando seus apegos, achando que transcendeu o que eles ainda carregam. É engraçado e trágico simultaneamente. Você se torna alguém que alcançou o estado de não ser alguém. O despertar vira conquista, troféu do ego. E nisso deixa de ser despertar. Essa fase é escorregadia porque parece legítima. Você realmente viu algo verdadeiro. Mas agora está usando essa verdade para reconstruir a ilusão de separação. É o ego usando roupas de monge, citando sabedoria antiga enquanto se sente especial por citá-la. Leva algum tempo para perceber que até esse movimento faz parte do processo. Que o ego precisa morrer tantas vezes quanto for necessário até finalmente se cansar de ressuscitar. Você se pega falando sobre desapego enquanto está profundamente apegado à imagem de ser desapegado. Menciona não dualidade enquanto cria dualidade entre você iluminado e os outros dormindo. Fala sobre presença enquanto está perdido em narrativas sobre sua própria evolução espiritual. É constrangedor quando finalmente você vê o que estava fazendo, como transformou libertação em outra forma de escravidão. O ego é tão inteligente que consegue se esconder dentro da própria busca por destruí-lo. Ele se torna o buscador espiritual, e nessa busca perpétua a si mesmo. Quando você finalmente percebe essa armadilha, ri de si mesmo. E esse riso é mais libertador do que qualquer prática de meditação. Porque no riso há desistência.
a rendição da tentativa de ser especial, até espiritualmente especial. Por volta do 21º dia, chega a dúvida sagrada. Você acorda questionando se realmente despertou ou se simplesmente enlouqueceu de um jeito filosoficamente interessante. Talvez tenha sido um surto psicótico embalado em linguagem mística. Talvez esteja apenas fugindo da realidade através de conceitos espirituais. As certezas que tinha começam a parecer frágeis, construídas sobre areia movediça. Existe diferença entre iluminação e delírio? Como saber? Essa dúvida devora, mas estranhamente também liberta. Porque quando você questiona até o próprio despertar, o que resta? Nem a identidade de quem despertou sobrevive. E nessa destruição total, algo se abre. A dúvida não é inimiga da verdade, é sua melhor amiga, aquela que não te deixa descansar em nenhuma conclusão confortável. Você aprende que questionar é mais honesto do que ter certezas, que não saber é mais sábio do que proclamar conhecimento. A própria pergunta, será que desperti? É parte do despertar se desdobrando, camada após camada, sem fim à vista. Aqui no meio da jornada, quero te fazer um convite genuíno. Se isso que compartilho ressoa com algo em você, se reconhece essas paisagens internas que descrevo, considere se inscrever neste canal. Não pelo canal em si, mas porque talvez você esteja procurando por outros viajantes nessa estrada sem mapas. E quero que faça algo específico. Nos comentários, escreva apenas uma palavra que sintetize onde você está agora nesta jornada. Uma única palavra. Pode ser confuso, pode ser acordando, pode ser fingindo. Apenas uma palavra verdadeira, sem explicação. Deixe que ela fique ali como uma coordenada no vazio, um sinal de que você também está aqui, navegando essas águas. Isso cria algo raro, um mapa feito de palavras honestas de quem está realmente vivendo isso. E então vem aquela solidão de um tipo diferente. Você finalmente entende visceralmente que é todo mundo. Cada pessoa que encontra é você usando outro rosto, outro temperamento, outra história. Não metaforicamente, mas literal e absolutamente. Quando alguém te irrita, é você se irritando consigo mesmo. Quando sente compaixão, é você se amando através de outro corpo. Isso deveria criar conexão profunda, mas inicialmente cria um isolamento estranho. Porque se você é todo mundo, com quem você pode realmente se conectar? Quem é o outro quando não há outro? Suas conversas se tornam monólogos cósmicos, a consciência batendo papo consigo mesma enquanto finge que há múltiplos participantes. Você senta com um amigo tomando café e vê claramente que há apenas um olhando através de dois pares de olhos, uma boca falando e outra escutando, mas tudo acontecendo dentro de uma única vastidão sem nome. A intimidade que você buscava estava sempre ali, mas não da forma que imaginava. É uma intimidade tão total que elimina a possibilidade de distância e, portanto, elimina também o encontro no sentido convencional. Você é a solidão divina, experimentando a si mesma através da ilusão de companhia. E há uma melancolia nisso, uma nostalgia de algo que nunca pode ser recuperado porque nunca existiu. O outro genuíno. Você vê casais apaixonados e entende que é consciência fingindo ser dois para poder experimentar romance. Vê amizades profundas e reconhece que é o universo se dividindo em partes para poder sentir companheirismo. Nada disso é menos real por ser reconhecido como jogo, mas há essa tristeza subjacente de saber que você está sempre sozinho, mesmo quando cercado de multidões. É o preço da unidade absoluta. Você ganhou tudo ao se reconhecer como totalidade, mas perdeu a possibilidade de encontro verdadeiro, porque encontro pressupõe separação. E então, você oscila entre apreciar a beleza desse jogo cósmico e sentir falta de quando acreditava que outra pessoa poderia completar você. Quando o amor parecia ser entre dois e não o um se amando através de espelhos diferentes. Os dias seguintes
trazem um padrão frustrante de esquecimento e lembrança. Você acorda iluminado, vê através de tudo, habita o absoluto. 2 horas depois está preocupado com uma discussão no trabalho, completamente identificado com pensamentos, esquecido de tudo. Depois, lembra de novo e se decepciona por ter esquecido. Então esquece que lembrou. É como tentar segurar água com as mãos. O estado de despertar escorre pelos dedos da atenção sempre que você tenta agarrá-lo. Inicialmente isso angustia, parece um fracasso, evidência de que você não despertou de verdade. Mas gradualmente você percebe que esse pêndulo é natural, talvez até necessário. Ninguém pode funcionar no mundo humano mantendo perspectiva absoluta 24 horas por dia. Você precisa esquecer para lembrar de pagar as contas, para dirigir sem ter um acidente existencial, para ter uma conversa normal, sem filosofar sobre a natureza ilusória de tudo. O esquecimento se revela como graça, não como falha. É o que permite que a consciência brinque de ser humano sem enlouquecer completamente. Você oscila entre o absoluto e o relativo como alguém respirando, e essa alternância se torna o próprio ritmo da vida desperta. Há momentos em que você está tão absorvido na história humana que nem lembra que há perspectiva mais ampla disponível. Está nervoso com uma apresentação, ansioso com uma conversa difícil, empolgado com um plano futuro. E tudo bem. Você não está traindo o despertar ao se perder no sonho humano temporariamente. Na verdade, é exatamente isso que a consciência quer fazer: experimentar completamente a dimensão humana, com todas suas texturas, sem ficar sempre lembrando de si mesma como consciência. É como assistir filme. Se você fica constantemente consciente de que são apenas pixels na tela, perde a magia. Precisa se entregar à história para realmente sentir. O mesmo acontece com vida. O despertar não te torna espectador permanente. Te ensina a dançar entre ser o espectador e ser o personagem, sabendo que ambos são válidos, ambos são necessários, ambos são a mesma coisa vista de ângulos diferentes. Pessoas costumam pensar que iluminação significa estar sempre em estado de bem-aventurança, flutuando acima dos problemas mundanos. Mas na 3ª semana, você descobre que despertar não te isenta de nada humano. Você ainda sente raiva, só que agora observa a raiva surgir e passar sem acreditar que você é ela. Ainda sente medo, só que vê o medo como energia se movendo através do corpo, não como verdade sobre o mundo. A tristeza ainda chega, mas carrega menos história, menos narrativa sobre por que você deveria ou não deveria estar triste. As emoções se tornam como clima, passando através do céu da consciência sem alterar o próprio céu. Você aprende que transcendência não significa estar acima da experiência humana, mas estar completamente presente nela, sem se afogar. É como ser o oceano que sente cada onda sem se confundir com nenhuma onda específica. Continua sentindo tudo, talvez até mais intensamente, mas há espaço ao redor de cada sentimento, uma vastidão que não pode ser tocada por nenhuma tempestade. A raiva pode queimar feroz através do seu sistema nervoso, mas você não precisa mais construir identidade ao redor dela, não precisa justificá-la com histórias elaboradas sobre quem te prejudicou. Ela simplesmente é, como o trovão que passa. O medo pode apertar seu peito, acelerar seu coração, mas você não está mais convencido de que o medo conhece o futuro. É apenas o corpo respondendo a percepções, antigas programações biológicas cumprindo seu papel. Você sente compaixão pelo medo ao invés de lutar contra ele. E a alegria, quando vem, é apreciada sem apego, sem precisar fazer ela durar, ou transformá-la em prova de que você está bem. Cada emoção é visitante temporário na casa da consciência. Você oferece chá, escuta o que tem a dizer e deixa partir quando decide ir embora. Não há mais guerra interna entre o que você sente e o que acha que deveria sentir. Tudo é permitido, tudo é bem-vindo. E, paradoxalmente, quando tudo é permitido, as emoções deixam de te dominar. Elas atravessam mais rápido,
com menos resistência, como água fluindo através de pedras, ao invés de represar contra um muro. Eles falam muito sobre despertar, mas poucos mencionam o tédio que pode surgir. Quando você vê através das histórias que moviam sua vida, quando reconhece que tudo é basicamente a mesma consciência se reorganizando em padrões diferentes, uma certa monotonia pode se instalar. Os dramas perdem graça. As ambições parecem jogos infantis. O mundo continua rodando, mas você perdeu o investimento emocional que fazia tudo parecer importante. Não é depressão. É mais como assistir um filme pela 10ª vez, conhecendo cada reviravolta, incapaz de se surpreender. Essa fase é delicada porque pode te fazer questionar se perdeu algo essencial ao despertar, se trocou o colorido da vida por um cinza filosófico. Mas, se você aguenta essa aridez sem fugir dela, algo novo nasce, um interesse mais sutil, uma apreciação mais refinada. Você começa a notar texturas que antes ignorava, nuances que passavam despercebidas quando estava obcecado com as tramas maiores. A vida se torna menos sobre enredos dramáticos e mais sobre a qualidade da atenção que você traz para cada momento. O tédio se revela como porta, não como fim. No final do primeiro mês, algo se assenta. Não há mais aquele impacto chocante da revelação inicial, nem a ressaca cósmica dos primeiros dias. Você simplesmente reconhece que isto que você sempre foi, nunca parou de ser isto. O despertar não foi conquista, foi reconhecimento. E esse reconhecimento não precisa ser mantido, porque nunca pode ser perdido, só pode ser temporariamente ignorado. Você volta a viver vida normal com uma diferença sutil, mas fundamental: a leveza no jogo. Você joga xadrez sabendo que é apenas jogo, mas isso não impede de jogar bem. Talvez até melhore sua jogada, porque você não está mais tenso com medo de perder. As responsabilidades continuam, os desafios permanecem, mas você não está mais se levando tão a sério. Existe uma piada cósmica acontecendo e você finalmente entendeu a graça. Não precisa ficar sorrindo o tempo todo como um iluminado de propaganda. Pode continuar franzindo a testa quando necessário, mas por dentro há esse conhecimento silencioso de que está tudo bem, sempre esteve, sempre estará. O despertar não é destino a ser alcançado, é reconhecimento do que sempre foi o caso. E uma vez reconhecido, mesmo quando esquecido, algo sabe, algo sempre soube. Você apenas parou de discordar consigo mesmo. Agora, se você chegou até aqui comigo nessa exploração do indescritível, tenho um último pedido. Se sentir que faz sentido, inscreva-se neste canal. Não como mais um número, mas como alguém que escolhe fazer parte dessa conversa contínua sobre o mistério de existir. E mais importante, conte sua história nos comentários. O que você aprendeu atravessando este vídeo? Que parte tocou algo verdadeiro em você? Ou talvez te irritou, te confundiu, te fez questionar? Todos esses são válidos. Esta não é minha jornada para compartilhar com você. É nossa jornada para compartilhar uns com os outros. Cada pessoa aqui carrega uma perspectiva única do infinito, olhando para si mesmo. E quando compartilhamos isso, criamos algo raro. Uma comunidade que não se baseia em concordar, mas em estar genuinamente presente com o que é real para cada um. Então escreva, compartilhe, deixe sua marca aqui. E se só quiser ficar em silêncio, também está perfeito. Até a próxima vez que nos encontrarmos nesse espaço sem nome, onde todos sempre estivemos juntos.